Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo de onde que você está ouvindo, ou quando você está ouvindo esta palavra. Nós estamos mais uma vez trazendo uma porção da palavra do nosso Deus aos corações dos amados irmãos e amigos que não estão podendo ir ao templo, mas estamos sim gravando as mensagens, deixando aqui para os irmãos, e isso tem sido edificante às nossas vidas, porque por causa da pandemia, nós não podemos deixar de buscar a Deus em tempo algum. Em todo momento nós devemos continuar buscando a Deus. Hoje nós vamos mais uma vez trazer uma porção da palavra do Senhor. Mas antes de tudo, vamos orar pelas nossas vidas, orar para que Deus fale profundamente aos nossos corações. Oremos a Deus. Pai amado, Deus querido, Santo de Israel, Deus, dono de tudo, Criador de todas as coisas segundo a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós regozijamos no Senhor e alegramos no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. O Senhor, ó Deus, é aquele que nos traz, ó Deus, descanso nesse tempo difícil que estamos passando, ó Pai. Na certeza de que o Espírito do Senhor tem confortado nossos corações, mesmo com percas, mesmo com dificuldade, com as aflições, mas a nossa alegria está no Senhor, que é a nossa salvação. Nós oramos e pedimos ao Senhor que esta palavra venha ao encontro do nosso coração, para que o Teu nome seja exaltado e aprendamos a confiar mais em Ti. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Nós queremos meditar, no mesmo propósito que nós estamos fazendo, que é na nossa série de John Piper, Plena Satisfação em Deus, lendo primeiramente o texto de 1 Pedro 1:8. Eu vou usar aqui a versão que ele colocou em seu material, onde ele diz, se você puder abrir sua Bíblia onde você estiver, melhor ainda, 1 Pedro 1:8, para que você possa entender realmente o valor da palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreve assim: embora não o tendes visto, o amais, embora não o vedes agora, credes nele e exultai-vos com gozo inefável e cheio de glória. Ter plena satisfação em Deus é uma afeição e não uma opção. Esse é o tema que nós vamos falar. Ter plena satisfação em Deus é ter afeição e não uma opção. Talvez você perceba porque é espantoso para nós o fato de tantas pessoas tentarem definir o verdadeiro cristianismo em termos de decisões e não de afeição. Não que decisões não sejam essenciais. O problema é que elas requerem muita pouca transformação. Meras decisões não são evidências certas de uma obra da graça de Deus no coração. Pessoas podem tomar decisões sobre a verdade de Deus enquanto seus corações estão longe dele. Nós estamos nos distanciando do cristianismo bíblico, assim diz Jonathan Edwards. Ele aponta para esse texto que nós lemos de 1 Pedro 1:8, que argumenta que a verdadeira religião, em sua grande parte, consiste em afeição. O verdadeiro cristianismo é algo que você tem que viver, tem que afeiçoar ele na sua vida. Não é o que você fica decidindo, se eu quero, se eu não quero. Não. Toda a Escritura existe por mandamentos, para nós sentirmos e não somente pensarmos ou decidirmos. Deus requer que experimentamos dezenas de emoções e não somente realizemos atos que requerem força de vontade. Por exemplo, Deus nos manda
que nós não cobicemos. Está lá em Êxodo 20, 17. É óbvio que todo mandamento para não termos um determinante sentimento é também um mandamento para ter um outro sentimento. Se você reparar bem, se ele diz para que nós não cobicemos, o oposto de não cobiçar é aprender a contentar com o que tem, como diz lá em Hebreus 13, versículo 5, contentai-vos com o que tendes. Deus nos ordena a não guardar rancor, lá em Levítico 19, versículo 18. O lado positivo de não guardar rancor é perdoar de coração. E é isso que Jesus nos ordena fazer em Mateus 18, 35. Quando ele diz assim: os fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um ao seu irmão e as suas ofensas. A Bíblia não nos diz para tomarmos decisões de deixar de lado a mágoa. Ela nos diz para experimentarmos uma mudança de coração. A Bíblia vai além, ainda mais além, pedindo de nós certamente a intensidade. Por exemplo, 1 Pedro 1, 22, bem próximo do versículo que você acabou de ler agora, nos ordena: amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Em Romanos 12, 10, Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Algumas pessoas ficam muitas vezes incomodadas com o ensinamento para se buscar o prazer cristão, de que os sentimentos fazem parte do nosso dever e que eles nos são ordenados. Isso parece estranho porque as emoções não estão sob o nosso controle cotidiano. Da mesma forma que a força da vontade está. Mas a busca pelo prazer cristão diz: considere as Escrituras. Nós devemos considerar. Para que realmente nós possamos ter plena satisfação em Deus, nós não devemos considerar as nossas emoções, mas as emoções das Escrituras. É como Deus pede. Nós temos que afeiçoar. Nós temos que buscar emoções nas ordenanças de toda a Bíblia. O que Deus manda você fazer. É claro, se eu citar um exemplo aqui, quando um pai manda uma criança limpar a casa ou lavar as vasilhas, são pouquíssimas crianças que fazem isso com um sorriso no rosto. A maioria faz porque com má vontade, porque é uma ordenança. E muitos não querem fazer aquilo. Mas a ordenança é aonde que todo cristão precisa buscar a alegria de obedecer a Deus. As Escrituras nos ordenam a alegrar, a esperar, a temer, a ter paz, a tristeza, desejo, benignidade, quebrantamento, a contrição, gratidão, humildade. Quantas coisas a Escritura nos ordena a fazer. Portanto, a busca pelo prazer cristão não está dando atenção exagerada à emoção quando diz que está satisfeito em Deus ao nosso chamado e dever. É verdade que muitas vezes nossos corações são preguiçosos. Nós não sentimos a profundidade ou a intensidade de sentimentos que são apropriados para Deus ou sua causa. É verdade que nesses momentos precisamos exercitar a nossa força de vontade e tomar decisões que esperamos que reacendem a nossa alegria. Ainda que um amor sem alegria não seja nossos objetivos. Mas Paulo diz em 2 Coríntios 9, 7, Deus ama ao que dá com alegria.
Em Romanos, quando nós lemos no capítulo 12, versículo 8, o que exerce misericórdia com alegria. É melhor cumprir um dever com alegria do que não cumprir. Desde que haja um espírito de arrependimento, de que não cumprimos com todo o nosso dever por causa da lentidão dos nossos corações. Frequentemente, me pergunto o que um cristão deveria fazer se a alegria da obediência não existe. Se o cristão não tem o prazer de obedecer a Deus, que alegria que tem no coração dele? Será que ele está ali, vamos dizer assim, nos templos, simplesmente por causa das suas emoções? Simplesmente por causa que ele acha que tem que estar dentro da religião? Não. A nossa alegria deve afeiçoar a obediência a Deus. É uma pergunta boa que nós devemos responder para nós. Minha resposta não é simplesmente a de que devemos prosseguir com o nosso dever, mesmo assim, porque os sentimentos não importam. Os sentimentos são importantes, sim. Minha resposta, ela está em 3 passos. Primeiro, nós devemos aprender, confessar o pecado da falta de alegria. O salmista, lá no Salmo 61, versículo 2, ele diz: desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Nós devemos pedir perdão a Deus por muitas das vezes nós temos os corações abatidos por não obedecer a Deus, por não achar graça, por não achar prazer, não achar satisfação plena em Deus. Nós devemos reconhecer a frieza dos nossos corações, a falta de apetite pelas coisas espirituais, as coisas celestiais. Não diga que não importa, mas isso é muito importante no seu sentimento, na sua vida. Segundo, ore seriamente para que Deus restaure a alegria da obediência. O salmista, lá no Salmo 40, versículo 8, ele diz: deleite-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Nós devemos orar a Deus para que Deus restaure a alegria da obediência. Nós podemos deleitar-se em fazer a vontade do Senhor. Podemos alegrar-se no Senhor. Em terceiro lugar também, nós devemos prosseguir a procura em fazer a dimensão do que é o nosso dever, na esperança de fazê-lo com prazer. Nós nunca devemos fazer o nosso dever insatisfeito, triste, mas devemos procurar fazer com prazer em Deus. E isto muito é diferente. Faça a sua obrigação, porque o sentimento não conta. Não. Esses passos nos opõem a uma vida hipócrita de querer servir a Deus sem uma vida satisfeita nele. Eles se baseiam na crença de que nosso objetivo é unir-se ao prazer e o dever. As duas coisas nós temos que unir. É o que nos justifica dessa separação e a justificativa do pecado, muitas das vezes. Nós devemos entender que a nossa vida deve ter o prazer em nosso dever. Sim, tornar cada vez mais evidente que a experiência do prazer em Deus ultrapassa o que o coração pecador consegue fazer. Vai contra a nossa natureza. Somos escravos do prazer em outras coisas, como diz Paulo em Romanos 6, 17. Mas nós devemos ser escravos do prazer em Deus. Deus deve ser o nosso prazer. Nós não conseguimos simplesmente decidir ficar alegres sobre algo que achamos chato, desinteressante, ofensivo como Deus. A criação de alguém que busca prazer cristão é um milagre da graça soberana.
É por isso que Paulo diz que tornar-se cristão é o mesmo que ressuscitar. Estando ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou-se em Cristo, diz lá em Efésios 2:5. É por isso que Jesus diz que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico parar de amar o seu dinheiro e começar a amar a Deus. É muito profundo isso quando nós analisamos. Satisfazer em Deus é como Paulo aqui falou anteriormente, é uma vida ressuscitada e transformada para viver para a glória e para o louvor de Deus. É abandonar o amor a essas coisas, como aquele jovem rico. Jesus o lançou o desafio para ele, para que ele pudesse abandonar o amor ao dinheiro e começar a amar a Cristo sobre todas as coisas. Nós sabemos que um camelo nunca conseguirá passar pelo fundo de uma agulha, de uma agulha, assim como um homem morto não pode se vivificar por ele mesmo. Então Jesus adiciona as suas palavras em Marcos 10:27. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então a busca pelo prazer cristão proporciona uma completa dependência da soberania de Deus. Ele nos ensina a ouvir o mandamento, a deleitar-te no Senhor. Então a oração de Santo Agostinho é essa: concede-me que me ordenas a ordenar o que quiseres. Nós aprendemos com essa pequena meditação e palavra que a nossa vida deve ter plena satisfação em Deus, em ter afeição, em obedecer os seus mandamentos. E é isso que você vai encontrar em todas as Escrituras: aprender a obedecer em Deus, toda a sua palavra, todas as suas ordenanças. Fazer isso não por decisão pessoal, mas fazer isso porque Cristo transformou seu coração e agora o seu prazer está completamente no Senhor. Você não faz porque você escolheu fazer isso, mas porque Cristo transformou a sua vida e agora você tem a plena satisfação e alegria em Deus. Eu quero fazer algumas aplicações às nossas vidas. O apóstolo Pedro, quando ele escreve esse texto, aonde ele diz que nós, mesmo que ainda não temos visto, que agora não temos enxergado, mas devemos crer nele e exultar nele e alegrar-se de maneira inefável, cheia de glória. Nós devemos aprender, mesmo que Deus não esteja aqui para nos mandar fazer as coisas, mesmo que Cristo não esteja aqui para nos mandar obedecer, mas nós, pela obediência da sua palavra, nós devemos aprender a pedir ao Senhor que transforme os nossos corações para que possamos ser pessoas que tenham plena satisfação em Deus, em obedecer os seus mandamentos. Que nós podemos afeiçoar isso possa ser parte da nossa vida todos os dias. Não quando nós acharmos que devemos servir, mas nós devemos obedecer a Deus todos os dias, porque esse deve ser o nosso prazer. Eu queria orar pela sua vida. Lembre-se que o seu prazer não deve ser as coisas desse mundo. A sua plena satisfação não é as realizações pessoais. Não. A nossa plena satisfação deve ser obedecer à palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. E que você possa também orar a Deus para que o seu coração possa também ser transformado para ser um servo que tem o prazer de obedecer ao seu Senhor, que é o nosso Deus. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido, Deus amado, ó Senhor, só Tu sabes da profundeza dos nossos corações, aonde nós estamos realmente vivendo
se é para o nosso prazer, decisões pessoais, ou se estamos vivendo para o prazer e a alegria do Senhor e tendo as nossas emoções no Senhor. Ó Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, muda o nosso coração, tira nosso prazer, as nossas satisfações, ó Pai, das coisas desse mundo, que tem nos levado, ó Deus, a embriagar-se, ó Deus, com coisas, ó Deus, que aparentemente parece ser boa, mas tem nos afastado do Senhor, tem nos levado a se distanciar-se do Senhor, ó Pai. Como aqueles que foram transformados, um dia morreu para a velha vida e ressuscitou para a nova vida em Cristo Jesus. Restaura o nosso coração para que nós possamos ter pleno prazer no Senhor, plena satisfação em Ti, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nesta hora, que tem o poder, ó Deus, de edificar, ó Deus, as nossas vidas e mudar os nossos pensamentos e nos ensinar, ó Deus, a buscar as coisas que nos dá prazer em Ti, ó Pai. Nós Te louvamos, regozijamos e alegramos em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir durante toda essa semana. E que você possa realmente deleitar-se na palavra do Senhor, não deixando de ler, de orar e buscar obedecer a ela todos os dias. Deus abençoe.